Prosseguindo então com o estudo da Lei 11.091 de 2005, a gente vai agora para o capítulo 7. O que é que diz o capítulo 7 do enquadramento? Vai tratar agora do enquadramento. Vamos para o artigo 15, né? A gente lê e depois vai lá para o nosso quadro virtual para fazer uma possível análise, tá bom? Beleza, então. Artigo 15 vai dizer para a gente o seguinte: o enquadramento previsto nesta lei será efetuado de acordo com a tabela de correlação constante do anexo 7 desta lei. Tá? Então vamos voltar para o lado de cá, que eu peguei uma parte, né, da que fala desse anexo 4 aí da lei. Tá aqui assim para a gente analisar daqui a pouquinho. Tá? Então vamos lá. É anexo 4 mesmo? Depois a gente olha. Tá? O que é que a lei vai dizer para a gente nessa parte aí? Deixa eu descer isso daqui. Né? Esse artigo 15. Vou colocar aqui artigo ART 15, 2 pontos. Né? Ela vai dizer para a gente o seguinte: o enquadramento será feito de acordo com a tabela de correlação constante do anexo 7. Eu falei anexo 6, o anexo 7 é esse que está aqui embaixo. Tá? Será feito de acordo com a tabela de correlação constante do anexo 7º. E aí a pergunta, né? Que tabela é essa que está lá no anexo 7º? Vamos analisar. Ele está aqui embaixo, eu fui lá na lei, recortei e trouxe para o lado de cá. Então vamos lá. Anexo 7º, ele vai falar da tabela de correlação dos cargos atuais para a nova situação. É o seguinte, né? A gente pode traduzir isso como o seguinte, né? Quando foi publicada essa lei, tá? As pessoas não estavam enquadradas, tá? De acordo com seu nível de classificação, dentro desses níveis aqui, bonitinho, arrumadinho. Tá? E a lei vai dizer para a gente o seguinte, né? Que o enquadramento será feito agora, depois que publicou a lei, será feito a partir, né, dessa tabela aqui de correlação dos cargos atuais. Então vamos lá. É aquela velha pergunta que a gente fez no início das aulas, e no meio de algumas aulas, né? Pessoa que está no nível de classificação C, pessoa que tem nível fundamental, pessoa que está no nível de classificação D, pessoa que tem nível médio ou nível técnico, pessoa que está no nível de classificação E, pessoa que tem nível superior. Aí depois veio aquela dúvida, né? Pessoas que tinham nível de classificação A, quem era? Pessoas que tinham nível de classificação B, tá? Então, a lei vai dizer pra gente aqui que quem vai se enquadrar dentro de cada nível desse aqui, né, é de acordo com o grau de escolaridade que o indivíduo tem, de acordo com o cargo que ele entrou. Só que quando ele entrou no concurso, não tinha ainda, né, essa tabela aqui, tá? Essa lei não tinha sido publicada ainda. Então, a partir de agora, o artigo 15 vai dizer pra gente que o enquadramento, todo mundo que está dentro do serviço público das instituições federais de ensino, ele vai se enquadrar de acordo com essa tabela aqui de correlação dos cargos, tá? Por exemplo, pessoa que entrou lá como auxiliar de cozinha, ela vai ficar enquadrada naquele nível de classificação B. A pessoa que entrou como auxiliar de limpeza vai ficar no nível de classificação A. E assim sucessivamente, tá? Aí vai ter o restante da tabela, que é muito comprido, vai ter o subgrupo e tudo mais. Mas é nessa pegada aqui, tá? É o enquadramento, quem já estava lá, a partir do que desenvolve, a lei agora vai estabelecer. Cada função vai estar dentro de um determinado nível de classificação. Beleza? Beleza. Depois a gente vai retornar para o slide, que a gente vai ter o parágrafo primeiro. Tá? Que esse parágrafo primeiro vai dizer para a gente a respeito do prazo que tem, né, para acontecer esse enquadramento. Tá? Vamos voltar para cá. Deixa eu colocar a tela cheia de novo. É o parágrafo primeiro, ele vai falar o seguinte: o enquadramento do servidor na matriz hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 dias após a publicação desta lei, observando-se, antes da gente observar os elementos, os critérios que ele vai estabelecer, que a lei vai estabelecer para a gente vai primeiro retornar para cá de novo, tá? Porque isso aqui é importante, esse prazo, tá? Deixa eu apagar esse artigo 15 aqui. Esse enquadramento, né, do que a gente está falando aqui, a lei vai dizer para a gente que tem um prazo, né? Esse eu vou botar aqui, esse enquadramento tem
um prazo, após a publicação da lei, não vou escrever isso, após a publicação da lei, tá? De 90, ó, o prazo, 90 dias, esse é o prazo para, né, para acontecer, né, para efetivar esse enquadramento, ou seja, publicou a lei, essa lei ela é de 2005, né, ela foi publicada, depois que ela foi publicada, ela tem um prazo máximo de 90 dias para as pessoas, para os gestores, né, das instituições federais de ensino, enquadrar todo mundo dentro do nível de classificação, de acordo com o cargo que ele exercia, tá bom? E de acordo com a tabela anterior que a gente analisou, certo? Beleza? Aí deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Para isso, terá que observar alguns critérios e alguns elementos, né? Que é o que o artigo, o próprio inciso que a gente acabou de ler, é inciso? Parágrafo. O próprio parágrafo que a gente acabou de ler, ele vai dizer, observando-se, e aí vai ser alguns elementos que eu vou passar o slide que ele vai dizer pra gente qual é. Vai observar o posicionamento inicial no nível de capacitação 1 do nível de classificação a que pertence o cargo. O que isso significa? Volta para cá de novo, para não dar uma confusão aí na sua cabeça. Isso significa o seguinte, lembra daquela tabela, aquela velha tabela da gente? Nível A de classificação, nível B, depois o nível C, nível D, depois o nível E. Dentro desses níveis aqui tinha o nível de capacitação 1, o 2, e assim sucessivamente, cada um desse aqui seguindo a mesma coisa. Lembra? Acho que você lembra, tá? O que acontece? O que é que esse parágrafo está dizendo para a gente, né? Ele está dizendo que a partir do momento que esse enquadramento, né, dentro de 90 dias, teve um prazo de 90 dias para enquadrar todo mundo. Enquadrou. Esse enquadramento ele vai ser feito já no primeiro nível de capacitação do nível de classificação que a pessoa foi inserida. Por exemplo, né, vamos supor que a gente já estava lá. Vamos supor que a gente ficou velho e no dia que essa lei foi publicada a gente já estava servidor, né, nós já estávamos servidores federais. Tá? Só que a gente não tinha sido enquadrado ainda porque não tinha uma previsão legal para o enquadramento da gente. Mas a lei vai dizer para a gente agora que todo mundo vai ser enquadrado e tem um prazo máximo de 90 dias para ser enquadrado, né, dentro daquela categoria ali, né, dentro do nível de classificação. Vamos supor que a gente foi enquadrado aqui. Eu vou botar lá um gordo e grande aqui, nem que não ande. Tá? A gente foi enquadrado no nível E, nível superior. Bom, né? Nível superior, o sonho de consumo da gente. Uns 4 mil reais mais ou menos aí, né? Tá bom. Dá pra fazer uma farrazinha no fim de semana. Dá pra comprar um negocinho bom pra comer também, né? Viajar, tal. Enfim, comprar um carrinho bacana também, fiado, né? A vista não dá ainda não. O dinheiro ainda é pouco. Então vamos lá, vamos passar aqui no nível E. A lei tá dizendo pra gente que a partir do momento que a gente for enquadrado, tá? A gente vai ser enquadrado no primeiro nível de... Deixa eu colocar aqui na frente. No primeiro nível de capacitação, lembra? Tem o nível de capacitação 1, 2, 3, 4. Dentro de cada nível de classificação, tá? O nível de classificação, relembrando, remember, né, em inglês. Ó, o nível de classificação são os 5 aqui, ó. A, B, C, D, E. São os 5 níveis de classificação. Nível de capacitação é dentro de cada nível de classificação você vai ter os níveis de capacitação, que tem que respeitar o interstício mínimo de 18 meses para passar de um para o outro. Quando você foi enquadrado aqui em um desse aqui, tá? A gente passou lá, a gente não tinha a publicação dessa lei ainda, a gente entrou em nível E. A lei está dizendo para a gente que vai ser enquadrado logo aqui, ó, no primeiro nível de capacitação. Pronto. Fomos enquadrados aqui dentro, beleza, já seguiu o passo que a lei determinou. A gente se enquadra aqui, o padrão de vencimento da gente vai estar ligado exatamente a isso aqui, tá bom? Não tem nada demais, é só isso mesmo. Tá dizendo que as pessoas que entraram antes de ter essa publicação, ela vai ter o enquadramento, claro, né, dentro do nível de classificação dela, que é esse aqui, e dentro desse nível de classificação ela vai entrar já no primeiro nível de capacitação, sem a necessidade de realizar nenhum curso de capacitação. Agora, porém, entretanto, todavia, né, para ela passar agora ao próximo, que é o nível 2, ela vai ter que esperar os 18 meses, e fazer os cursos de aperfeiçoamento, curso de capacitação, atingir a carga horária mínima, que a gente já viu, que eu não lembro agora mais, tá? Para poder ela progredir ao segundo nível aí de capacitação, tá bom? Volta para o slide de novo, que tem mais coisa cá, tá? Depois a gente vai ter o seguinte, o inciso segundo, né? Ele vai dizer para a gente o tempo de efetivo exercício no serviço público federal na forma
do anexo 5 desta lei. Tá? Então vai ter que observar também esse outro elemento, respeitar esse outro elemento, o tempo de efetivo exercício no serviço público federal, tá? Na forma do anexo 5 desta lei. Aí vamos para o anexo 5, tá? Vamos voltar para cá de novo, que eu tenho ele aqui embaixo, tá bom? O anexo 5 é esse cara aqui, tá? Cadê o anexo 5? Pronto. O tempo de efetivo exercício eu vou escrever logo e depois a gente desce para o anexo 5. Deixa eu apagar agora o daqui, né? O tempo, ainda é artigo 15, tá? A gente está no inciso 2º. O tempo de efetivo exercício, tem acento no exercício. Isso é o que o inciso 2 está dizendo para a gente, tá? De efetivo exercício, tá? No serviço público, tá? Deverá observar o tempo de efetivo exercício no serviço público, NO-SP, serviço público, você já sabe, tá? No serviço público, para posicionar o servidor num padrão de vencimento de acordo com a quantidade de tempo que o servidor já possui de serviço, tá? Então, o serviço público para posicionar o servidor, tá bom? Num padrão de vencimento de acordo, né? De acordo com a quantidade de tempo que o servidor já possui, né? De serviço, de acordo a quantidade de tempo, né? Que o servidor, nós não passamos ainda, né? Mas em breve, já possui, né? Possui de serviço. Eu vou traduzir isso aí para ficar claro para a gente, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a lei foi publicada, né? Vamos supor não, a lei foi publicada em 2005, tá? Quando publicou, já tinha gente trabalhando lá. Essa tabela aqui do anexo 5, ela vai dizer para a gente, né, que o servidor que já tinha um certo tempo lá, ele vai ser posicionado no padrão de vencimento, tá? De acordo com o tempo que ele já tem de serviço, de efetivo exercício, tá? Então vamos lá, né? Só a nível de exemplo. Se ele tivesse lá 1 ano e 11 meses, ele seria, né, posicionado no padrão de vencimento, ó, no padrão de vencimento do nível de classificação que ele estivesse, tá? E também do nível de capacitação. Aqui a gente está falando do padrão de vencimento, porque assim, o padrão de vencimento, o inicial é X. Por exemplo, nível superior, eu acho que está de 3.600 e um pouquinho, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas isso não interessa muito para a gente, porque o edital já vem trazendo na hora que o concurso abrir. Mas vamos supor que seja 3.600 e um pouco, o básico, tá? O vencimento básico. Depois, os acréscimos, né? Para poder somar com esses acréscimos e resultar em quê? Na remuneração. Tá? Então, se o servidor já tinha 1 ano e 11 meses, ele vai ser posicionado no padrão de vencimento 1, do nível de classificação que ele está. Agora, se esse servidor já tem lá uns 2 anos, né, de efetivo exercício e publicou a lei, né, ele vai ser enquadrado aqui de acordo com o tempo de serviço que ele já tinha. Se ele já tem 2 anos, ele não vai ser enquadrado igualmente, né, no padrão de vencimento com a pessoa que entrou naquele mesmo ano. Não, vai ficar ruim, tá? Se a pessoa entrou no ano, né, já há um certo tempo no serviço público, tem que levar em consideração esse tempo de serviço para poder enquadrar ele no padrão de vencimento adequado ao tempo de serviço que ele já tem prestado, tá bom? É nessa pegada aí. E aqui vai seguir sucessivamente, tá? Padrão, se ele tem 4 anos, 5 anos, vai sendo observado, cara, vai mudando de acordo com a quantidade de tempo que ele tiver prestado de serviço, tá bom? Deu tranquilo? Não deu nozinho aí na cabeça, não? Deu não. Volta para cá de novo, que a gente tem mais coisa. A gente vai ter agora o parágrafo 2º desse artigo 15 ainda, né? Artigo 15 grande danado, tá? Esse parágrafo 2º ele vai dizer para a gente o seguinte: na hipótese de o enquadramento de que trata o parágrafo 1º desse artigo resultar em vencimento básico de valor menor
ao somatório do vencimento básico da gratificação temporária GT e da gratificação específica de apoio técnico administrativo e técnico marítimo às instituições federais de ensino, consideradas no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á, ou seja, procederá ao pagamento da diferença como parcela complementar de caráter temporário. Esse parágrafo segundo, dificilmente ele vai cair em concurso. É um parágrafo muito complexo, ele faz referência a outro parágrafo e dificilmente quando um artigo ou um parágrafo faz referência a outro, dificilmente ele é cobrado em sede de prova. Mas isso aqui vale para quando a gente entrar, tá? Quando a gente entrar no concurso lá, né? Pra gente nem vai servir mais, porque a gente não está entrando depois de 2005. Quer dizer, estamos entrando depois de 2005, mas a gente já tem um padrão estabelecido pra gente. Isso aqui era para quem entrou entrou antes de 2005. Em 2005 foi publicada a lei, aí veio trazendo essa ressalva toda, assegurando os direitos de quem já estava, o enquadramento e tudo mais. Mas vamos entender, né, para não ficar nenhuma brecha, tá? Vamos voltar para cá para a gente ver o que é que a gente consegue tirar, né, de lição desse parágrafo segundo. Deu sono? Não dá sono não, Binho. Você dando sono, o aluno do outro lado vai dar sono também. Misericórdia. Não dê não, Binho. Eu vou contar pra vocês porque é que eu tô assim. Rapaz, hoje é terça-feira. Domingo eu trabalhei nas eleições. Mas foi um pau da desgrama, velho. Foi o dia todo. Fui presidente de mesa. Rapaz, vou contar pra vocês. Eu gosto de fazer esse serviço, mas realmente esse foi cansativo pra caramba, tá? Eu saí de lá, eram quase 8 horas da noite. Cheguei lá às 7 da manhã. E aí foi cansaço no mundo. E aí hoje eu tô derrubadinho aqui. E olha que ontem foi segunda, tá? Mas enfim, tá? Vamos lá, vamos entender esse parágrafo, né, segundo. O parágrafo segundo ele vai dizer pra gente o seguinte: se por acaso, né, quando realizar aquele enquadramento, lembra lá do enquadramento que a gente falou? Enquadrou todo mundo, cada um de acordo com seu nível de escolaridade e seu cargo que exerce, dentro de um nível de classificação. Beleza, se por acaso, né, quando realizar esse enquadramento, tá, o vencimento básico for menor ou for inferior ao somatório do vencimento básico mais a gratificação temporária, a gratificação específica de apoio técnico-administrativo às instituições federais de ensino, né, com base no mês de dezembro de 2004, aí a instituição tem a obrigação, né, de pagar a diferença para não deixar o salário dele, para não deixar a remuneração dele defasada, porque depois que enquadrar, ele não pode perder nenhum direito que ele já tinha, tá? Se, por exemplo, ele ganhava um valor e depois que enquadrou, esse valor deu inferior à soma dessas gratificações todas, aí o vencimento base mais a gratificação, a instituição federal de ensino ela vai pagar a diferença a título de parcela complementar, porém em caráter temporário, em caráter provisório, até que isso se ajeite, né? Até que venha os incentivos lá tudo direitinho e aí ele consiga equivaler o vencimento, a remuneração dele agora de acordo com a que ele já tinha anteriormente, tá bom? Então vamos escrever alguma coisa? Vamos. Se ele fala lá na hipótese, a gente vai dizer aqui se por acaso, né, quando realizar o enquadramento, de que trata o parágrafo primeiro, né, que era sobre lá o enquadramento de cada nível de classificação, tá, o enquadramento, o vencimento, né, básico for menor ou for inferior, tá, ao somatório, tá bom? Ao somatório de que? Primeiro, vencimento básico mais gratificação, vou abreviar, gratificação temporária mais gratificação específica de apoio técnico administrativo às instituições federais de ensino, tá? A tal da GEAD, tá? Isso com base no mês de
dezembro, né, de 2004, a instituição federal de ensino ela vai pagar, vou botar aqui, paga-se a diferença, né? Diferença. Tem acento no nessa? A diferença. Vejo. Tem não, diferença não tem acento não. Tá zoando, né? A diferença como parcela, tá? Parcela complementar, tá? Essa parcela como complementar, ela vai ser em caráter temporário, tá bom? Caráter tem acento no ráter e temporário já botei o acento, tá bom? Então vai ser em caráter temporário, ou seja, em caráter transitório. Ficou entendido? Podemos retornar para cá? Vamos voltar, né? Próximo vai ser o parágrafo 3º, né, do artigo 15. Ele vai dizer para a gente o seguinte: a parcela complementar a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico e será absolvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de aplicação da tabela constante do anexo 1b desta lei, né? Esse parágrafo 3º, de novo, ele faz referência a outro parágrafo. Toda vez que acontece isso, dificilmente a banca vai cobrar, porque muitas vezes, né, muitas vezes não, na verdade a prova que a gente vai fazer é uma prova objetiva, tá? Se ela fica fazendo essa referência aí, você não tem memória de computador para gravar as coisas lá e depois lembrar direitinho. Você vai saber o que é que estava se referindo no parágrafo 2º da lei, pelo amor de Deus. Não vai, mas a gente vai entender aqui, tá? Para fins didáticos, tá? Mas dificilmente isso aí vai ser cobrado. Mas se cobrar, a gente vai saber também. Se cobrar, a gente vai saber, tá? Então vamos lá, volte para cá de novo, que a gente tem mais coisa aqui. Vamos apagar de novo isso aqui, né? Para não atrapalhar as informações. Apagou. Volte para o parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º vai dizer o seguinte: essa parcela complementar, lembra que a gente falava aqui agora? Né? Se por acaso, né, a remuneração depois do enquadramento resultasse em um vencimento básico inferior à soma do vencimento básico, mais as gratificações e tudo mais, ele não iria perder o direito dele, né? Que ele já tinha um vencimento, já tinha uma remuneração alta, ele não vai reduzir, né? Aí a instituição ia pagar a diferença como uma parcela complementar até que equilibrasse. Beleza. Essa parcela complementar, tá, de que tratou esse esse parágrafo 2º, ele será considerado para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento. É só isso e alguma coisa a mais que esse parágrafo 3º está dizendo para a gente, tá? Essa parcela complementar, tá, que foi paga como diferença, tá? Se por acaso aconteceu lá de o vencimento base depois do enquadramento ficou inferior ao que ele recebia antes, tá? Essa parcela complementar ela vai ser considerada para todos os efeitos, tá? Como parte integrante do novo vencimento. E isso é bom por quê? Porque assim, a questão da formação continuada dele, a questão do incentivo à qualificação, sempre é feito com base num padrão de vencimento, não é? E se essa parcela complementar foi somada ao vencimento dele e for considerada para todos os efeitos, vai ser considerada também para os incentivos, na hora dos incentivos lá. Vai servir como base de cálculo para aquelas porcentagens, tá, prevista na lei, tá? Por exemplo, lá ele tem um nível de, né, ele vai pedir uma progressão na carreira dele, né? E aí ele apresentou os custos, vai ter tantos por cento em cima daquele padrão básico. Então essa parcela complementar vai estar somada e ela vai ser considerada, ela não vai ser retirada, tá, daquela remuneração dele para poder calcular somente o vencimento base. Não, essa parcela complementar ela vai ser considerada como parte integrante do novo vencimento. É só isso daí, tá? Vamos voltar para cá de novo que tem mais coisa. O próximo a gente vai ter... Acabou. Não tem mais coisa não. O próximo vai ser o parágrafo 4º, tá? O parágrafo 4º a gente não vai tratar agora porque eu não trouxe ele aqui para o slide. Eu vou encerrar aqui e gravo mais tarde ou amanhã. Eu acho que é amanhã, hoje não tenho como gravar mais não. Amanhã eu gravo, né, a partir do parágrafo 4º desse artigo 15, tá bom? Bons estudos, porque estudar nunca é demais, nunca foi demais para ninguém. Bundinha na cadeira, anotar, passa uma aguinha no rosto, toma um café, né, se você gostar de café, se não gostar, enfim, se vira aí com o que você tiver, um doce, um salgado, qualquer coisa tá valendo. O importante
é garantir essa aprovação aí no final das contas, tá bom, meus amigos? Bons estudos, a gente se vê daqui a pouquinho.